Ok. Então, Alex, tem também um processo, como dizer, de uberização no trabalho dos catadores. Poderia contar para nós, explicar um pouco o que tu está estudando, o que tu está vivenciando? Então, prazer, sou Alex Cardoso, né? Sou do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. Atualmente estou fazendo graduação em Ciências Sociais na URGS e estou buscando agora organizar trazer para o processo mais teórico e desde a questão mais empírica do trabalho que eu tenho, sobre alguns processos que vem acontecendo, que é a dissociação dos resíduos enquanto natureza. Não tem uma compreensão de que os resíduos, as pessoas em geral, elas não têm uma compreensão de que os resíduos são a própria natureza. E aí, por causa desse processo, dessa disposição de não compreender isso, acabam não, por exemplo, não atuando no que seria o processo da separação adequada de resíduos e a destinação deles para reciclagem. E a maior parte dos resíduos acaba indo para os mares, para terrenos baldios e para outros espaços que acabam poluindo o meio ambiente. E aí um outro processo que tem é o próprio serviço da parte da gestão dos resíduos. O serviço, ele é ditado pela Lei Nacional, Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela coloca uma série de dispositivos para a implantação dessa lei e com o objetivo de reciclar os resíduos, né, de gerar trabalho, renda, e ela reconhece o resíduo como um bem gerador de renda e promotor de cidadania. E ela coloca esse processo do bem a partir do processo coletivo dos catadores, organizados em associações e cooperativas. O processo se deu no processo, né, de desenrolar a coleta seletiva e na era 4.0, esse processo da tecnologia, na era digital, alguns grupos criaram aplicativos que são como um processo, como um Uber, que é o processo da contratação dos catadores para a realização dessa coleta. Só que essa parte de contratação ela não tem nenhum pagamento, ou seja, o gerador de resíduos, ele gera o resíduo, uma quantidade, ele vai até o aplicativo, chama o catador que tiver o acesso ao celular com a internet, lá acessa e ele vem buscar o resíduo e a pessoa que gerou o resíduo, ela fica super feliz, porque ela contribuiu com a questão social para os catadores, isso no imaginário dela, né? E o catador fica super feliz porque recebeu o material. Ambos ficam felizes. Porém, tem vários problemas que é o que precisa ter esse olhar mais social, mais sociológico, mais com um olhar muito mais do cientista social, para poder ver quais são os problemas reais que existem aí. E aí, nesse processo, tem conforme a política coloca, tem a responsabilidade do gerador, ou seja, as empresas que geraram esse resíduo, elas são obrigadas a encaminhar esse resíduo para reciclagem. Tem um processo que é a logística reversa, que é os empresários pagam para aquele que fez a gestão, encaminhou os resíduos para a coleta. Nesse processo da uberização, os empresários ficam isentos, eles não pagam pelo serviço. Claro. O segundo, a prefeitura tem que fazer o serviço de coleta. Só que como os catadores fazem de forma direta, a prefeitura também fica isenta de fazer esse pagamento. Claro. Os catadores, eles acabam então nesse processo pagando para trabalhar, porque eles pagam a gasolina, a internet, o celular, a roupa, esse processo todo que eles utilizam, ou seja, eles pagam para fazer esse trabalho. E aí o próprio gerador, ele acaba não contribuindo para outros processos, que é o processo maior, que é a questão da reciclagem e todos os seus desdobramentos, o ambiental, o econômico e o social. Ou seja, a lei coloca o processo coletivizado dos catadores a partir das associações cooperativas, dentro de uma lógica da economia solidária, em que distribui a renda, recurso, trabalho, o conhecimento sobre a questão dos resíduos. Enquanto que o processo de uberização, ele singulariza, ele faz com que os catadores trabalhem individualmente. E nesse processo da individualização, há um grande processo que é a concorrência. Ou seja, a uberização é a extensão do capitalismo para a coleta, reciclagem, que é um processo de economia solidária e de inclusão. Ou seja, ele dissocia todo esse processo do que seria desse processo da economia e ele transforma aquilo que é geração de trabalho, renda, inclusão social, num processo de competição, exploração e separação
do seu ser catador enquanto identidade para se tornar num ser empreendedor e aí concorrente dentro de uma lógica de sistema capitalista. E na lógica do sistema capitalista não é o meio ambiente o principal, ao contrário. Vai se buscar fazer trabalhos e serviços que objetivem o lucro, concentração de riqueza, em detrimento do processo social, que é a inclusão social, e do processo ambiental, que é realmente fazer da reciclagem uma praxe, né, de vida, não só do catador, mas da sociedade como um todo. E o processo continua, o catador, onde é que vende os produtos? Vende para um atravessador, um ferro velho? Esta parte é formal ou é informal a venda? Tem um recibo? Então, dentro da lógica da política de resíduos, há todo um processo de disposições. E ela coloca o quê? Que as prefeituras têm que fazer o acompanhamento real da onde que vai esses resíduos. Porque como tem que encaminhar para a reciclagem, tem um acompanhamento. Tem que ter um plano municipal de gestão integrada de resíduo sólido urbano. Justamente. Além disso, tem que ter um documento, que é o documento da geração e da destinação dos resíduos. A cooperativa acessa com seu código e ela coloca os dados e vai saber de onde que saiu o resíduo e para onde que esse resíduo está indo. E aí isso vai tudo, essas informações vai para dentro do SINIR, que é o Sistema Nacional de Informação sobre Resíduos, que é nacional. Como é que a gente vai acompanhar, medir a política, se ela está dando certo ou não, se não tiver as informações? Quem bota as informações é a prefeitura a partir dos dados que a cooperativa coloca. Quando os catadores se individualizam e eles vendem para o ferro velho, para o atravessador, esse resíduo se perde, as informações se perdem, todo o processo em si da reciclagem se perde. E o processo, como os ferro velho, se dá num processo de superexploração. Não há uma regra. Não há uma regra para dizer qual é o preço, quantidade, valor. Não há um contrato, ou seja, as pessoas elas trabalham de forma individualizada e se tiver qualquer problema nesse processo de trânsito, que é sair da sua casa, ocupar a rua, ir até o prédio, casa, local, loja onde vai coletar esse resíduo, depois levar esse resíduo para sua casa, fazer a separação desse resíduo, o estoque desse resíduo na sua casa, depois preparar esse resíduo para levar até o ferro velho, onde geralmente não tem licença ambiental, não tem operação, os trabalhadores do ferro velho também não têm um contrato, o ferro velho não é uma empresa, ele não tem nenhuma organização jurídica, ele é como uma terra de ninguém, um processo de superabandono e de superexploração. Mas o mais preocupante disso não é só isso, não é só esse processo de superexploração do trabalho, das pessoas, ou um processo quase de servidão por dívida, quando o catador ele acaba vendendo, obrigado a vender o resíduo, aquele resíduo não paga o seu dia de trabalho, ele trabalha um dia e fica devendo 2 e assim fica aumentando. Não é só isso, é que tanto o gerador de resíduo, quanto a prefeitura, quanto o empresário, quanto o próprio catador, ferro velho, pensam que estão fazendo uma grande coisa, uma coisa super boa. E na lógica, ao invés de eles estiverem avançando para um processo de evolução, enquanto inclusão, defesa da natureza, ele é um processo de retrocesso, desde a questão da dignidade humana, como do processo da educação, da defesa do meio ambiente. Porque esses processos eles não estão incluídos dentro de um processo global, que é o planeta único e que, portanto, globalmente precisa ser defendido. Obrigado.